Quando conheci o movimento, no início de dezembro de 1949, através de Graziella em Pistoia, não pensei logo em ser focolarino. Nem me lembro se Graziella me falou dessa possibilidade. Depois de alguns dias, recebi o convite para ir a Trento nos últimos dias do ano, onde poderia conhecer melhor esta vida maravilhosa. Parti no dia 26 de dezembro e à noite, assim que cheguei, fui recebido por Marco, o primeiro focolarino. Conheci depois o focolar masculino e soube assim que havia também para mim a possibilidade de ser focolarino. Lembro-me que me senti logo atraído e, vendo que no focolar se vivia com Jesus no meio, pensei que se me tornasse focolarino, poderia viver sempre num clima sublime e sobrenatural. Tinha feito a experiência de muitas outras pessoas ao participar de exercícios espirituais para jovens. No final de cada exercício espiritual, eu fazia propósitos, mas depois de 10, 15 dias, voltava a ser como antes. Conhecendo Jesus no meio, no focolar, disse a mim mesmo: nesta espiritualidade não se pode regredir, porque já não sou eu que vivo com os meus propósitos, mas vivo com os irmãos e ajudamo-nos a ir para Deus sem nos determos. Já era o início da minha vocação ao focolar. O encontro na manhã do dia 31 de dezembro com Chiara deixou-me atordoado. Ouvindo-a falar, compreendi que era uma alma totalmente de Deus. Chiara conquistou-me imediatamente com a sua luz e, sobretudo, com a sua santidade. Nunca tinha encontrado na Terra uma pessoa tão límpida e tão espiritual. Quando começou a falar das graças recebidas em 49, resolvendo para mim alguns dos meus problemas de filosofia e de teologia, fiquei conquistado. No final de 1949, encontrei-me com Chiaretto e teve início a concretização da obra. A primeira coisa foi a inauguração da revista Città Nuova. Começando com um folheto em 1956, eu preparei o primeiro número de Città Nuova em stencil a álcool e fizemos cerca de 200 cópias. Nasceu a revista e foi a minha primeira realização. Somos Danilo e Ana Maria. Danilo conheceu o ideal na primavera de 1950 com os primeiros focolarinos de Milão. Depois de pouco tempo casámo-nos. Com foco nasceu naqueles anos a vocação dos focolarinos casados. Era costume de nos reunirmos em Roma todos os anos. Focolarinas e focolarinos casados com Chiara e foco. Num desses encontros, foi na Páscoa de 1956, os focolarinos casados de Trento deram a Chiara um relógio de cuco. Chiara ficou muito contente e disse-nos: vocês, focolarinos casados, nos vossos focolares, devem ser como aquele cuco e repitam com a vida: o que vale é o amor, o que vale é o amor, o que vale é o amor. Eram anos em que, juntamente com muitas graças de fundação, Deus também nos treinava. Treinava-nos a viver segundo o Evangelho, a orientar a vida segundo o Evangelho, segundo a palavra, individualmente e em família.
e também a estar abertos a cada próximo, rico ou pobre. E isso levava-nos a cortar com aquele certo modo de viver tradicional e burguês. Em 1955, recebemos uma carta de Dori. Ela tinha almoçado com Chiara e Chiara tinha-lhe falado de nós dois. E disse: eles podem ser um focolar família. Esta foi a primeira vez que Chiara usou o termo focolar família e encorajou-nos a viver com Jesus no meio, na família. Eu era engenheiro e tinha construído no centro da minha cidade, Parma, uma linda casa, onde tinha reservado um apartamento para mim e um para os meus pais. Mas o nosso modo de viver não era compreendido pelos parentes. Na Mariápolis de 1956, cheia de graças extraordinárias e de luz, eu e Ana Maria decidimos não morar naquele apartamento, já pronto para nós, para ficarmos mais livres para uma doação total ao movimento que estava a nascer. Foi cortar os laços com os parentes. Um mundo bonito, mas o ideal, Deus, era mais forte. Deixando a casa de campo, onde vivíamos com os nossos parentes, por um apartamento que a Providência encontrou para nós, tínhamos vontade de chorar. Mas a um certo momento, um pensamento forte invadiu a nossa alma. Agora, todos vocês são para mim como uma família. Durante a Mariápolis 59, Chiara perguntou-nos se nos podíamos transferir para Roma, a fim de acompanharmos a construção do centro da obra em Rocca di Papa. Estava mergulhado num trabalho. O bispo tinha-me nomeado presidente da Associação dos Homens Católicos. Eu fui eleito vereador municipal da minha cidade. Sem hesitação, porém, por uma graça, deixámos tudo. Uma focolarina, quando partimos, disse-nos: receberão o cêntuplo. E foi o que aconteceu. Naqueles anos, a nossa vocação de focolarinos casados foi muito sofrida. Os estatutos tinham sido aprovados em 1962 e nós, focolarinos casados, não éramos considerados, o que era um grande sofrimento para todos. Chiara pediu-nos que expuséssemos a nossa situação a um frade capuchinho muito culto, especializado em direito canónico, que na época acompanhava o movimento em nome da Igreja. Fomos Foco, Spartaco e eu. Por uma hora, procurámos expor-lhe os nossos raciocínios e as nossas considerações, as nossas motivações. Por fim, ele disse-nos que compreendia a nossa generosidade, mas não era possível inserir-nos como focolarinos nos estatutos. Seria necessário mudar o Código do Direito Canónico. Imaginem como voltámos para falar com Chiara. Mas Chiara, com o seu modo de agir generoso, disse-nos: sabem, a vossa vocação está escrita no céu, não no Código de Direito Canónico. E fez-nos ouvir, pela primeira vez, uma gravação de um discurso que ela fez às focolarinas sobre o paraíso de 49. Esses são os métodos de Chiara. Em junho de 90, acompanhei Chiara ao Conselho Pontifício para os Leigos. O cardeal Pirónio, que na época era o presidente, devia entregar a Chiara os estatutos da obra, definitivamente aprovados. Nesses estatutos estávamos inseridos também nós, focolarinos casados, definitivamente aprovados. Antes de partir, Chiara disse-me: não te dou um crucifixo de madeira, de ferro, mas um crucifixo vivo, que era Jesus abandonado. E era este que eu teria de apresentar ao povo brasileiro, este grande ideal que Chiara nos apresentou a nós.
E Chiara diz que nós escolhemos Deus, escolhemos-lo crucificado. Eu disse isso a todos e deixei-os livres. Disse que tinha vindo para isso. Eles disseram que ficavam felizes por abraçar este crucifixo com um amor concreto, radical, como o Evangelho deseja. No povo ou nas pessoas de grande cultura, eu encontrei a mesma radicalidade, a mesma generosidade. Nada me assusta. Jesus diz-me, vai para ali, vou para outro lugar e eu vou. Não são nem os ricos, nem os pobres. Deus é para todos e todos o amam se o soubermos apresentar. Todos são feitos para Deus. É uma coisa incrível. Eu fiz uma quantidade enorme de experiências, eu não sei dizer quantas. Quando eu estive em Milão, eu ia a toda a parte. Quase vivíamos nos bares naquele período de 2 anos, pois não tínhamos um local certo. Juntávamos as mesas do bar e eu falava de Deus o tempo todo. E o rapaz do bar, que já nos conhecia, dizia, então a senhora vai sentar-se aqui, não é? Eu disse sim. E perguntei-lhe como é que ele sabia que me sentava ali. E ele respondeu, eu sei, porque quando a senhora chega, eu fico atrás da cortina e ouço tudo. Naqueles bares falávamos de Deus e todos deixavam tudo. De facto, nasceram os primeiros focolarinos. Entre eles estava o Danilo Zanzucchi. Era por isso que eu ia depois a Parma para me encontrar com o Lionel Bonfanti e o padre Gino Rocca. E depois também conheci Piero, Cari, Sâncio, Guglia. Eles seguiam-me como crianças. E eu, no fundo, era uma rapariga, uma jovem, que não possuía todas as qualidades que eles tinham. Eles eram licenciados todos, pessoas de primeiro plano, no ambiente de trabalho, e pessoas muito mais inteligentes. É incrível como a sabedoria ultrapassa tudo.